pero la recompensa de serle fiel al evangelio que yo predico es la transformación de tu cuerpo. Y esto no es en vano, esto no es en vano. La recompensa va a ser esa. Y pronto recibimos esa transformación. ¡Pronto! Porque o governo de Deus está por se manifestar. Os governos humanos já estão em bancarrota. Todos estão falhando. Todos os governos, há algo mal e não se pode consertar. E isso é a véspera de que vem um novo governo. A única coisa é que necessitamos esperar um pouquinho mais enquanto a carne é transformada, porque é assim sim que se governa. É coisa que, se aborrecer muito, com o corpo glorificado, a pessoa pode fazer mais. Por agora é a cobertura que está atuando, mas seria bom a cobertura e nós também. Sim. O que eu trouxe não me foi dado hoje, me foi dado ontem, para que descansasse. Me disseram, eu vou te dar antes de tempo, não te acostume mal. Vamos a Lucas capítulo 7, verso 18 ao 22. Lucas, capítulo 7, verso 18 ao 22. Os discípulos de João lhe deram as novas de todas essas coisas. E essas coisas eram que ele acabava de sanar a um que tinha morrido, o reviveu. Então João escutou isso, de que havia levantado ao filho de Naim. E então, ao ser sanado por Cristo, ou ser revivido ou ressuscitado, isso chegou a João Batista. E disse, chamou João a 2 de seus discípulos e os enviou a Jesus para perguntar-lhe, tu és aquele que havia de vir ou esperaremos outro? Olha que honestidade, eu espero que me diga a verdade, se é ou é outro. Tu és o Messias? És tu da raiz de Jessé? Tu és esse renovo que o profeta falou? E então, veja o que lhe respondeu. Próximo verso. Nessa mesma hora, sanou a muitos de enfermidades e pragas, e de espíritos maus, e a muitos cegos, a muitos. Imagina, deixou todo oftalmologista falido aí. A muitos cegos lhes deu a vista. E respondendo Jesus lhes disse, ide, fazei saber a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não encontre tropeço em mim. Bem, isso foi o que disse. Ele não está falando nada novo, isso foi o que havia dito em Isaías 35, versos 5 e 6. Isaías já havia dito que esse Messias, quando aparecesse agora milhares de anos depois, seriam esses sinais. Veja o que diz Isaías 35, 5 e 6, para que se cumprisse esse sinal de que ele era o Messias nessa primeira manifestação. Isaías 35, 5 diz, então os olhos dos cegos serão abertos e o ouvido dos surdos se abrirão, e o coxo saltará como um cervo e cantará a língua do mudo, porque águas serão encontradas no deserto e torrentes serão encontradas. Isaías já havia encontrado esses sinais. Como saberão que ele será o Messias naqueles tempos? Por esses sinais. Por isso que você viu que os meios de notícia, quando se aproximam, me perguntam, você cura enfermos? É que esses não são meus sinais, são sinais de Jesus de Nazaré.
Digo e nós sanamos mais que Jesus de Nazaré, mas não eu, não como sinais meus, como sinais de vocês, porque diz que os sinais seguirão vocês, não a mim. Não é assim? A mim esse sinal não tem que seguir. Agora Jesus de Nazaré, para provar que ele era o Messias, os sinais tinham que segui-lo, porque o profeta havia dito, mas eu não, porque eu não vim para isso. Eu vim para algo mais que isso. Porque de que vale que eu te sane à vista e o saque de ser coxo e te deixe embrutecido, sem informação? Como você vai reinar que antes era coxo, agora não é coxo? E como você vai reinar dizendo, olha, José Luiz me sanou, agora não sou coxo, aleluia. Então isso não é reinar, dizer aleluia depois da cruz, imagina. Assim é que está essa gente que faz sinais por aí dizendo aleluia, Deus te abençoe, o diabo está me vigiando e Cristo vem, eu vou ficar. É assim que eles funcionam, imagino. Que classe de confissão. Mas então esses sinais se cumpriram em Jesus de Nazaré. Agora, quando em Atos, veja o que diz Atos capítulo 1, no capítulo 1, verso 11. Atos 1, 11. Veja o que diz depois que Jesus de Nazaré se foi. Os quais também lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando ao céu? Este mesmo Jesus, este mesmo Jesus que foi tomado de vós ao céu, assim virá como vistes ir ao céu. Mas então, tem que haver uns sinais para essa segunda vinda. Esse mesmo vem no ministério, vem com um corpo físico, vai estar entre nós, vai caminhar entre nós, mas tem que haver alguém que interprete como saber se é ele. Porque muitos disseram, eu sou o Cristo, muitos já disseram que são Cristos, e se põem a fazer sinais, que isso Jesus de Nazaré já fez. Os sinais de cura não são. Então pode vir outro dizendo, não é José Luiz, sou eu. E as pessoas podem dizer, ele diz que ele é a segunda vinda de Jesus. Como sabe? E como nós teremos paz de que não esteja nos enganando? Isso é importante. Por isso é que nós somos gente pensante. Aqui não estamos gritando, aleluia, aleluia, e correndo por aí. Não. Aqui não somos disso. Aqui é usando a mente para esquadrinhar. Por isso é que vocês estão firmes. Porque vocês têm pensado, esquadrinhado, visto, e quando pegam você por aí, desperta que estão te enganando. Você diz, desperta você. Você não tem quem faça. Ei, Pedro, imagina que te digam, José Luiz te enganou. O que tu diria se a ti te dizem que eu te enganei? Que continue me enganando. É claro. Esse é o engano, olha, esse é o engano do século. Que te pega a tua tristeza e a converte em gozo. Bem, então, nós temos uns sinais, mas seria dado por um homem muito sábio, perito arquiteto, que iria identificar, porque tu sabe que por aí dizem, os cristianos, digo, o sistema, dizem que para ele vir, tem que vê-lo descer numa nuvem. E dizem que é esse mesmo, e esse mesmo medir a uma certa altura. Esse mesmo vai descer nas nuvens e todo mundo vai ver. Olha, por lógica, se ele mesmo vem com essa altura e chegasse a Miami, Porto Rico se ferrou, a Espanha, o mundo inteiro. Porque como você vai vê-lo de tão longe, com essa altura? E se chegasse em Jerusalém, nós aqui, Estados Unidos, estamos perdidos. E diz que os gentios esperarão nele, não são os judeus.
Os gentios esperarão nele. Agora, a paz que eu tenho quanto a dizer eu sou Jesus Cristo homem, eu tenho as evidências escritas, porque sem evidência você não pode caminhar aqui. Você não pode dizer aqui, olha, eu tenho a verdade. E vai te perguntar, por quê? Então você mostra a evidência. Romanos capítulo 2, verso 16. Vamos ver o que diz. O primeiro sinal. Eu já mostrei os sinais de Jesus de Nazaré, que eram falava em parábolas para que ninguém entendesse. Ele não ensinava, hein? Ele não podia ensinar porque te falava em parábolas e você ficava aí. Agora, isso sim, quando pegava um cego, dava uma cuspida, pá! Vejo! Pegava 6 vasilhas, não 7 nem 5, 6 vasilhas de água e as converteu em vinho. Mas lembra que eram 6, né? Os 6 estavam sempre presentes. Primeiro sinal para saber se eu sou Jesus Cristo ou como deveria vir. Se não sou eu, e esse é um bom exemplo. Se não for eu, tem que vir fazendo isso que está aí. Agora, se eu estou fazendo isso, me dê um crédito. Mas se eu não estiver fazendo, começa a duvidar de mim. Tá parecendo que isso aqui é uma fraude. E vai embora. Vai! Você não tem carta de membro, você pode ir embora quando quiser. Aqui não tem uma junta que diga, não, você não pode ir. Por aí, você sai por aí, não volte mais, tranquilo. Se puder. No dia, olha, no dia em que Deus julgará por Jesus Cristo os segredos dos homens conforme... E qual era esse evangelho? O da incircuncisão. Não o de Jesus de Nazaré. Aquele era lei. É o da incircuncisão. Agora, eu estou julgando o segredo dos teus com o evangelho da incircuncisão? E cabe aclarar que julgar significa interpretar, dividir. Não julgar-te como a carne pensa. Aclarar, claro, sim. Então esse é o primeiro sinal. O segundo sinal está em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 5. Segundo sinal. Assim que não julgueis nada antes do tempo. Por que ele diz não julgueis nada? Porque havia um problema em que os 11 apóstolos estavam contra Paulo. E então os 11 apóstolos estavam buscando matar a Paulo. E então os de Corinto disseram, mas espera aí, e esses não são apóstolos de Jesus Cristo, todos? Não são todos a mesma coisa? Então havia uma confusão tremenda, porque o próprio Paulo diz, sendo edificado debaixo do fundamento dos, não do apóstolo. Mas é que para você conhecer o fundamento da incircuncisão, tens que conhecer o da circuncisão também. Então tu és edificado com ambos e logo ficas com um, aquele que te pertence. Então havia muita confusão. E então não havia programa de televisão, não havia rádio, a prensa não existia. Assim que as notícias não avançavam. A imprensa, o poder amarelo não estava para que reguem a palavra como a imprensa faz, que tem sido um instrumento que eu já tenho dado milhões de dólares à imprensa já. Isso custa, a imprensa, eles me cobram muito, A imprensa é grátis. E eles regam a palavra também, eles são instrumentos para que as notícias, ainda que saia mal, com o tempo isso se conserta. Seja por bem ou seja por mal, a palavra é anunciada, sim. Então, o apóstolo teve que dizer, assim que não julgueis nada antes do tempo. Se pode julgar, mas não antes do tempo. Como estamos fazendo essa noite. Hoje é a tempo. Lá era até que venha quem? Imagina. E Paulo disse, quando o Senhor vier. Então ele diz, não julgueis nada antes do tempo, até que o Senhor venha. Paulo, então, vai nos deixar aqui. Estamos confundidos, diz. Enquanto o Senhor não aparecer, não vamos entender um bledo. Por isso, em 2000 anos, não se pôde explicar porque o Senhor tinha que chegar. Agora, você já pode julgar? Por quê?
Porque o Senhor chegou, não pare mais. O qual também aclarará o oculto das trevas. O que é trevas? Desconhecimento da verdade. Trevas não é o escuro, porque você pode me meter num quarto escuro e eu estou claro. Por isso aqui diz, na escuridão, tu verás claramente, porque trevas é desconhecimento de quem tu és. Quando tu sabes que tu és um tesouro que vives em um vaso de barro, de repente começas a despertar, diz, olha, verdade, e eu estou abençoado com todas as bênçãos, e o diabo foi destruído, e não há pecado, e não há maldição, e sempre estou conduzido em triunfo. Pois aí tu começas, as trevas começam a se dissipar, e aparece a luz do dia. E então, ainda que esteja de noite, tu estás de dia. Eu estou de dia todo o tempo, 24 horas por dia. E tu também. O qual aclarará também o oculto das trevas e manifestará as intenções das mentes, dos corações. E então cada um receberá seu louvor de Deus. Veja se cada um recebe louvor. E hoje se sabe que Paulo é o perito arquiteto. Ninguém gostou de Paulo, e mais nem a Igreja Católica, sabe que põe sempre Tiago e Pedro. Olha, ainda que seja uma estatuazinha sabe, assim, ao apóstolo não conhecido, sabe, ao apóstolo Paulo não querem dar nada, e tem dito que ele estava meio louco. Paulo não lhe deram louvor, sabe quem deu louvor a ele? Eu lhe dei o louvor. E sabem que ele é o perito arquiteto. E eu dei louvor a ti? Porque tu és o quê? Ovelha negra da família. Ovelha quê? Muchacho, tu és o mais lindo de tua família. Abba, pai! Tu és o quê? Ovelha negra, porque te aconteceu isso e aquilo. Isso é bom que tenha acontecido contigo, para que te desperte. Nada do que aconteceu contigo é mal. Tudo foi bom. Mas tudo, ainda nessa prisão que você teve, esse matrimônio fracassado, essas drogas, esse álcool, essa educação que você teve, que você foi convertido no laboratório, investigando das coisas. O que pode é melhorar essa situação, governá-la, para que o coxo não saia do caminho. Se tu tens cocheiras na carne, não deixe que essas cocheiras abusem de ti, nem te conduzam. Olha, se aqui há algum coxo, sou eu, e eu não ando cocheando. Eu ando em domínio próprio, e desfruto, e aí... e não ando em enfermidade. Não ando em enfermidade. Mas você não se enferma? Enfermo, a enfermidade me vem, mas que venha... É como quando chega um pacote para você, não? O correio te traz um pacote, aí enviaram aqui. Você olha, aí, isso não é meu nome, não é meu, eu não vou receber isso não. E mais às vezes você recebe e depois te dá conta e liga, olha, aqui tem um pacote que... Ou é de um vizinho, já aconteceu que a carta do vizinho, imediatamente você pega, sem abri-la nem nada e... Isso não é meu, assim que quando te chega um pacote, você... Olha, para você restam 3 meses de vida. 3 meses de vida, muchacho? O sintoma teu é câncer. Tumor, você tem um tumor aí que vai... Um tumor e nada mais? Uma estupidez assim vai terminar com uma vida tão preciosa como a minha? Um câncer? Que esse é o teu final? Um câncer? Pois morra, se isso é aquilo que pode te fazer dano, morra. Não te deixe levar por isso, que isso são mentiras passageiras.
que passam para o teu corpo, e se você recebe, pois. Mas se você tem a boca no pacto, e tem em sua mente um material, uma ciência, a ciência verdadeira, você pega essa ciência, eu não recebo isso, e se levanta firme. Já aconteceu isso contigo? Então eu estou me repetindo, se você já vive isso. Tu vives assim? Quantos vivem assim? Ei! Então, aclaramos as intenções dos corações. Temos separado as trevas, verdade? Temos feito. Agora, há outra coisa mais, outro sinal mais. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 16 ao 18. E que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Isso é um edifício. O templo são vocês. Como Deus disse, habitarei e andarei entre eles, para andar o que se necessita. Em bom espanhol, duas patas. Para andar entre eles e habitar, precisa de endereço. Habita onde? Eu habito em tal lugar, Salto Oeste ou Dade. Em algum lugar você tem que morar, né? A menos que viva debaixo de uma ponte. E é uma moradia. Não é uma das melhores, mas é uma moradia. Habitarei, se necessita corpo físico. Andarei entre eles. Ou seja, que a segunda vinda, ele viria, ele não iria. Porque se é como o sistema diz que vem e arrebata, e você vai fugindo com a igreja, e o mundo fica num caos. Tem que estar num estado emocional bem mal para acreditar nisso. Porque se diz, habitarei e andarei, isso não se faz em um dia, tu tens que ficar aí um tempo caminhando entre eles, e ensinando e edificando, e diz, e serei seu Deus. Ai, pô. Ou seja, uma pessoa que habita e caminha é teu Deus, porque tem gente que está... E assim não se habita. Tem gente por aí fazendo orações como se Deus estivesse respondendo a oração. Ah, então ele não responde a oração. Se respondesse orações, o mundo estaria resolvido. Sabe muito que os evangélicos e católicos oram? Por todos os povos e a pobreza, os cubanos orando por Cuba. O quê? Para tirar Fidel daí? Fidel se tira daí com outra coisa, não orando. Levando a palavra, a ciência, e mais, quem sabe, um dia ele diga isso. Ah, isso era o que eu estava buscando. Eu não me conformava com isso aí. Se Fidel chegar a entender isso, ah, esse aí é o comunismo que eu buscava, tem as coisas em comum. Não esse comunismo falso, que o que faz é levar a pobreza aos povos. E o que está buscando Chaves é o que eu ofereço. O que acontece é que ele não conhece e está brigando com todo mundo. Mas se eu soubesse o que eu ensino, ah, isso é o que estávamos buscando, o governo de Deus é isso que estávamos procurando. Bom, então diz, habitarei, andarei com ele, serei seu Deus e eles serão minha amada, meu povo, pelo qual saí do meio desse sistema mentiroso e apartai-vos. Não pode mais ir ali, o que você vai fazer lá? Ah, quê? Se ali não tem nada, o que tem ali é esterco. Diz o Senhor, e não toqueis o imundo. Sabe o que é o imundo, né? Os ensinos que eles têm, isso. E eu os receberei, e serei para vós, porque... Como vocês me chamam? Isso é o que está escrito. E serei para vós por pai, e vós me sereis filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Terceiro sinal.
Outro sinal, o quarto e logo a quinta, e avançamos e vamos embora. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez. Essa é a função de Jesus de Nazaré, para levar os pecados de muitos. Levou, sim ou não? Os deixou com pecado ou sem pecado? Aparecerá, manifestação pública. Digo, se vai caminhar e habitar, então tem que aparecer. Não que vem num pombinho, como os evangélicos por aí ensinam, a pomba. Não, aparecerá com corpo físico para caminhar e habitar. Aparecerá sem relação com o pecado. Como que sem relação com o pecado? Pois ensinando que o pecado foi tirado, porque se Jesus de Nazaré já tirou, como é que eu vou falar de pecado agora? Se ele veio tirar o pecado, o que os católicos fazem? Celebrando uma missa recordatória de pecado, fazendo-os confessar, eu pequei segunda, eu pequei terça, e o bobão que está dentro da caixa reza um Pai Nosso, reza isso. Suportar essa... Isso já... Olha, isso tá do caralho. Aparecerá por segunda vez, sem relação com o pecado, para salvar os que o esperam. Já tirou os pecados, não vai salvar duas vezes dos pecados, já estão limpos, perfeitos, salvos, seu espírito perfeito, mas vem salvá-los na mente, ensinando-lhes um pacto para salvá-los de quê? Da podridão que tem aqui embaixo, da medicina do homem, da corrupção política dos homens, para salvá-los das mentiras, de todo tipo de coisa que tem ao redor. Por isso é que tu vives como tu vives. Tu vives em triunfo, tu vives uma vida excelente, e mais, tu não gostaria nem de morrer. Mas apóstolo, morrer é ganho para um bobo desse que não tem nada aqui, mas para ti não é ganho, como é que você vai morrer? Hã? O morrer para mim é ganho. Isso está bem para o evangélico esse aí, que são salvos, mas morrer é ganho? Isso é uma perda, fica vivo para que desfrute. Último sinal. Cumprir os 4. Se eu falhar nessa, estou desqualificado. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Vamos ver. Porque há um só Deus. Quantos? E um só o quê? O que é um mediador? Mediador é que você vai até a Virgem Maria e diz, Santa Maria, Mãe de Deus, olha por nós pecadores. Então, depois que você se confessa, Maria vai ao filho. Olha, Senhor Jesus Cristo, José Luiz está com problema, pode dizer a teu papai que se pode enviar uma ajudinha para ele? Isso é um mediador? O mediador é o que eu estou fazendo agora. Eu estou mediando contigo, eu sou teu defensor, eu estou te dizendo, não te deixe levar por lécio de bobo, como digam no teu país, não te deixe enganar mais desses estúpidos, porque isso é o que eles são, ensinando por ganho desonesto. Como você vai se deixar enganar assim desses bobões? Que é isso que eles são. Tosqueadores, charlatães. Paulo, o perito arquiteto, o homem do amor, disse, esses são cães, são bestas, devem ser castrados, para que não tenham mais filhos iguais a eles. Devem ser capados, castrados. Paulo disse assim, o apóstolo do amor. Ah, que você é muito forte. Eu não sou forte nada, o que eu sou é realista. Esses são criminosos, devem fechar todas essas igrejas, que o que estão fazendo é enganando o nosso povo, o nosso próximo. Olha, e quem é que media? Entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Tinha que ser homem para estar entre os homens. Vamos estar em pé, música, por favor. Vamos gozar aqui.